Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 191 e recebemos a professora Elga Maria Martins de Paula para uma conversa sobre o teatro do oprimido, sobre como o teatro do oprimido pode dialogar com o projeto Direito Achado na Rua, com as questões de representatividade e muito mais. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês, intercalando com nossos episódios normais. De quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que é o segundo de uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter, canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Elga Maria Martins de Paula sobre o Teatro do Oprimido. Hoje eu recebo direto de Jataí a professora Elga Maria Martins de Paula, minha colega docente aqui na Universidade Federal de Jataí, e a gente vai conversar um pouco sobre teatro do oprimido. Eu vou começar perguntando para a professora Elga o que é o teatro do oprimido. Bom dia para todas, para todos, para todos. Muito obrigada pelo convite, Marcos. Marcos é um colega de trabalho. Estamos aí na tarefa de construção da Universidade Federal de Jataí, do curso de Direito, aqui no Sudoeste Goiano, no interior do Brasil, com muitos desafios e também muitas possibilidades aí da gente avançar num projeto de educação que seja emancipatória, né? E aí, começando com uma pergunta, que na verdade é uma pergunta síntese, difícil de responder, né? O que é o teatro do oprimido? O teatro do oprimido é um método, é uma construção, é um projeto político, um projeto de dramaturgia, um projeto de método teatral, que é construído ao longo dos anos, em especial, né, a partir dos anos 1960, 1970, e que tem um histórico de construção que tem como uma figura central o Augusto Boal, que é um teatrólogo, um dramaturgo, um estudioso de teatro, que se forma em Química, que vai estudar fora do país na década de 1950, que conhece, né, fora do país, os estudos teatrais e conhece também a Abdias do Nascimento, a Abdias do Nascimento que naquele momento, né, tem o teatro experimental do negro como um, um respiro, né, de teatro a partir das realidades concretas do movimento que acontece no Brasil e que volta para o Brasil com muitas ideias e com a perspectiva de desenvolvimento de um teatro brasileiro. Por quê? Porque até a década de 50, começo dos anos 50, 1955, nós tínhamos no Brasil uma tradição no teatro, que era uma tradição europeia, eurocêntrica, que tinha como centralidade o teatro brasileiro de comédia, um espaço de formação incrível de atores, de atrizes, de diretores, diretoras, mas com total aderência, referência nos teatrólogos, nas peças da Europa, em especial nas metodologias desenvolvidas no teatro italiano. Nós temos grandes referenciais italianos, que inclusive vêm morar no Brasil um tempo, para desenvolver o teatro brasileiro de comédia. E aí, naquele período, quando o Boal volta, no final dos anos 50, né, nos anos 50, ele se envolve com um grupo de jovens, jovens estudantes, jovens do teatro, que começam a discutir a necessidade da nacionalização do teatro, ou seja, de discutir a nossa realidade, de discutir os nossos problemas concretos, de fazer com que o teatro
saia das salas restritas das elites paulistanas, cariocas principalmente, e chegue aos estudantes, aos trabalhadores, aos trabalhadores rurais, e capilarize. E aí ele, juntamente com Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho e outros, organizam o Teatro de Arena. O Teatro de Arena ele surge, então, no primeiro momento, com esse processo de nacionalização. E aí várias peças são construídas nesse processo, inclusive para contar e recontar a história do Brasil sob o ponto de vista dos grandes fatos históricos e dos seus atores centrais nas suas contradições. Então, a gente tem a Arena conta Zumbi, a Arena conta Tiradentes, né? Peças que vão fazer e que vão trazer também a possibilidade de métodos diferentes de teatro, que não sejam baseados só naquilo que se tem do teatro moderno, do afastamento entre plateia e atores, e que tenta começar a desenvolver um método de aproximação, de quebra da quarta parede, né, que se coloca entre o público e os atores e atrizes, e que essa metodologia, por exemplo, coloca a figura do Coringa, que é o ator na peça que vai fazer essa ponte entre a plateia e o palco, quebrando a quarta parede, mas ainda dentro de uma lógica estruturada, né, de uma peça teatral nos moldes do teatro moderno, né, e aí com influências bem demarcadas, que depois, né, tanto Gianfrancesco Guarnieri como Augusto Boal e outros vão reconfigurar e vão retomar Brecht, vão retomar o Piscator, né, e toda a ideia de teatro revolucionário, do teatro a partir do trabalho, né? Então, eles vão se reunir, e são jovens muito animados. Em 1958, o Gianfrancesco Guarnieri escreve a peça, que depois se torna filme no começo da década de 80, que é considerada a primeira peça do teatro épico no Brasil. É do teatro que traz uma outra forma de discutir os fatos, o que a gente vive, que eles não usam black tie. Ainda que a peça de teatro, né, ele tinha 21 anos quando ele escreveu, ainda que a peça de teatro não tenha, né, de forma mais profunda esses elementos do teatro épico, né, do teatro de Brecht, da questão da importância de que o teatro não seja unicamente uma experiência pessoal de catarse, mas que dialogue com os fatos concretos, com a realidade concreta, para a gente poder refletir e pensar em soluções a partir de uma inteligência coletiva. A peça ela é um marco, assim como Boal, que escreve em 1960, 61, uma peça chamada Revolução na América do Sul, onde ele tem como personagem o José, que é um trabalhador, que chega na sua casa e ele recebe a visita de um anjo, aparentemente um anjo, que lembra a figura do Tio Sam, com a cartolinha do Tio Sam, numa clara referência ao imperialismo norte-americano e à configuração da mercantilização da vida. E aí, dentro desse processo, acontece algo muito interessante, que é o desenvolvimento de algumas técnicas que são retomadas do agitprop, da agitação e propaganda construída no âmbito da Revolução Russa, como, por exemplo, o teatro-jornal. O que era o teatro-jornal, né, na Revolução Russa, e que, por exemplo, os estudantes de direito, da Faculdade de Direito, que começam a articular e organizar junto com o pessoal do Teatro de Arena, retomam. O teatro-jornal, ele é a possibilidade de discutir o que acontece no dia a dia na Revolução Russa, quando o trem, né, com o Exército Vermelho atravessava um país de dimensões continentais, como grande parte das pessoas não tinham formação de alfabetização, né, não sabiam ler e escrever,
o Exército Vermelho fazia a leitura e as interpretações das notícias do jornal e do que acontecia em termos do processo revolucionário para as pessoas por onde o trem passava. No começo da década de 60, né, o teatro-jornal, e durante a ditadura empresarial militar, esse método foi muito utilizado também, traduzia as notícias de jornal e muitas vezes dizia, por meio de interpretações, o que o jornal não podia dizer, porque a ditadura, né, não colocava na linha editorial. Bom, estou dizendo tudo isso para chegar como que o teatro do oprimido surge, né? Porque nesse período a gente tem o quê? Final da década de 50, começo da década de 60, um ascenso da luta de classes. Então a gente tem um processo organizativo muito grande dos estudantes, dos trabalhadores rurais, né? Nós temos aí as ligas camponesas, temos o pessoal, os estudantes das universidades discutindo, por exemplo, a questão da ampliação do acesso à universidade, da permanência, temos o pessoal do teatro discutindo como é que o teatro pode ser e deve ser um instrumento de luta. Nós temos a criação dos centros populares de cultura, que são chamados Centros Populares de Cultura da UNE, mas que, na verdade, são configurados dentro de uma configuração de organizações políticas, culturais de esquerda mais ampliado, que fazem algo muito interessante, que são centros populares de cultura itinerantes, que rodam no Brasil, né? Nessa ebulição, né, cultural, política, ideológica, a gente tem movimentos muito interessantes. Aí um primeiro movimento é o do Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, que era um conhecido, né, dramaturgo militante comunista, que vai dizer que se o teatro de arena cumpriu inicialmente um papel muito importante no processo de nacionalização do teatro, naquele momento era necessário ampliar e que o teatro de arena acabava tendo uma configuração muito restrita aos estudantes, a um núcleo, né, de classe média. Aí o que o Oduvaldo Viana Filho vai fazer? Ele vai se organizar, ele vai estudar crítica da economia política, ele vai estudar o que é mais-valia, como é que a mais-valia se forma, a teoria do valor, ele vai estudar e ele vai convidar o pessoal da crítica da economia política para ajudá-lo a construir a tradução de como funciona a sociedade, né, no capitalismo, em forma de peça. E aí ele escreve uma peça chamada A Mais-Valia Vai Acabar-se, onde ele tenta traduzir essa categoria numa peça teatral, dentro dos elementos, né, do teatro épico, do teatro político. Não só essa peça, né, ele escreve Rasga Coração, para trazer os elementos geracionais de conflitos no modelo empresarial militar, ele vai escrever o Alto dos 99%, enfim, ele escreve uma série de peças que vão ser muito importantes nesse processo, e ele ajuda a organizar os centros populares de cultura justamente nessa perspectiva de ampliação. Muitas peças, inclusive, dos centros populares de cultura itinerantes, que aconteceram imediatamente antes, né, do golpe militar, que ficaram perdidas no tempo, recentemente foram recuperadas, né? Então, a gente tem um mutirão sobre o Novo Sol, que foi escrita pelo Nelson Xavier, a partir de uma dessas andanças da vida, enfim. E o Boal? O Boal continua no teatro de arena, e o Boal também começa a desenvolver técnicas teatrais que são muito importantes. Ele desenvolve, né, várias técnicas dentro dessa concepção, e ele continua a desenvolver. Ele, por exemplo, dirige, né, a peça com a Mara Leão, o Zequete, né, o Opinião, que depois, né, quando a Nara se afasta, a Maria Bethânia vem, é a primeira apresentação da Bethânia, né, a Bethânia começa no Opinião,
e é o Boal quem dirige, né? Então, o Boal segue a sua trajetória até que ele é preso. No começo, aí nós temos, né, o golpe, nós temos a instauração da ditadura empresarial militar, e aí nós temos um processo de perseguição. Então, muito do que se vivia, né, em termos do ascenso da luta de classes, da organização, da perspectiva de reformas de base, foram dizimados literalmente, né? No campo da esquerda, a hegemonia da organização político-partidária, né, do PCB, nós temos vários dirigentes e militantes que são presos, torturados e mortos. Temos, no âmbito da cultura e do teatro, né, muita gente também que é torturada, que é presa e que vai para o exílio. O Boal, ele é preso e depois de ser preso, quando ele é liberado, ele vai para o exílio. E ele vai para o exílio na América Latina. E aí ele vai conhecendo experiências na América Latina. E uma dessas experiências no Peru é de um processo de alfabetização e, ao mesmo tempo, de alfabetização por meio de recursos audiovisuais, por exemplo. Porque ele vai dizer, né, no livro dele, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, que quando ele chega nesse local, né, no Peru, o que ele nota? Ele nota uma diversidade étnico-cultural muito grande, são muitas línguas, né, de várias etnias. Então, ele diz que muito da comunicação se dá por meio do recurso audiovisual. E aí ele participa de um processo de alfabetização, de formação, onde são dadas máquinas fotográficas, isso na década de 60, né, para as pessoas, e elas tiravam fotos e por meio das imagens elas se comunicavam. E o que chamou a atenção dele, para além, né, da questão dessa forma de comunicação, foi a questão da transferência dos meios de produção para os próprios trabalhadores, né? E aí ele começa a configurar o teatro do oprimido enquanto um método teatral ele vai colocar, né, depois ele escreve um livro chamado Teatro como Arte Marcial, como instrumento de luta e como instrumento de auxílio no processo de formação da consciência nesta sociabilidade que a gente vive. Isso significa trazer as contradições, trazer as questões reais, mas não trabalhá-las num sentido catártico, ou pontual ou individualizado, mas trabalhá-lo no sentido de compreensão das contradições e não de busca de soluções imediatas, mas de estímulo da inteligência coletiva para conseguir buscar caminhos de mediação visando um processo emancipatório, não individual, mas de grupo. E por quê, né? Eu estou dizendo isso? Porque o teatro do oprimido, ele surge, então, nesse exílio do Boal na América Latina, a partir das experiências que ele vive na América Latina, e vai se desenvolver nos vários espaços pelos quais ele passa, né? Na Argentina, onde ele, inclusive, tem os filhos dele, no Uruguai, no México, né? E nos enfrentamentos que vão sendo feitos. Alguns elementos do teatro do oprimido, enquanto um método teatral, são trabalhados a partir das experiências. Diz a lenda, né, e eu coloco diz a lenda, porque na minha banca de doutorado, o filho dele, o Julian Boal, fez parte da banca, e a gente dialogou sobre isso, sobre essa história, né, que diz a lenda que o Boal estava encenando organizando uma peça, encenando uma peça, e aí ele está discutindo com o pessoal, e a peça era o seguinte, era sobre uma questão de ocupação de terra, de enfrentamento ao proprietário de terra, e aí, ao final, os atores e as atrizes pegavam, né, suas foices, suas enxadas de papelão, levantavam e falavam assim: vamos à luta, né? E aí a peça se encerrava. E aí, na hora que encerrou a peça, e eles estavam fazendo essa peça
em uma ocupação, os trabalhadores chegaram e falaram assim, então vamos lá, amanhã a gente vai fazer, a gente queria contar com vocês e tal, e aí o pessoal falou, não, como assim? Não, a gente só estava encenando uma peça, tal. E aí ele vira e fala, e aí ele começa a refletir sobre a importância de como é que a gente se insere nesse processo por meio do teatro. E aí a figura do Coringa, que já era uma figura, né, no âmbito do teatro de arena, ela é retomada, mas ela é retomada como uma figura que não só quebra a quarta parede, por exemplo, mas que promove a substituição em cena por meio das pessoas que estão assistindo, ou seja, os espectadores de uma peça teatral não são mais só espectadores. Eles são aquilo que o Boal chama de especta-atores, ou seja, eles têm uma participação ativa no processo de organização daquela peça. E esse método do teatro do oprimido é traduzido como teatro-fórum, que é o que é mais conhecido. Hoje o teatro do oprimido, ele existe no mundo todo, existem escolas de teatro do oprimido no mundo todo, e o Teatro Fórum é a principal metodologia dentro do método utilizado para fazer esse diálogo, né? Tem um documentário dirigido pelo Zelito Viana, onde ele faz, né, no final do documentário, um giro pelo mundo de vários países que têm e que desenvolvem, por exemplo, na Índia, né, a discussão sobre o sistema de castas, a discussão de gênero, do casamento arranjado, foi muito utilizado para trazer os questionamentos, né? O teatro do oprimido foi utilizado na, é, na África, na discussão sobre a questão da AIDS, dos impactos da AIDS, da questão da prevenção, né? Também o método do teatro do oprimido. Então, como isso é importante, como o nome teatro do oprimido também não é aleatório, né? Teatro do oprimido pressupõe uma concepção prévia de leitura da realidade, que é o seguinte: nós vivemos uma sociedade cingida, dividida entre exploradores e explorados, opressores e oprimidos. E este é o teatro do oprimido. Então, quando você está organizando, né, uma peça, um momento onde você vai utilizar, por exemplo, o teatro fórum, você vai pegar umas. Primeiro ponto que o Bal coloca, você precisa definir o público que você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu posso fazer num espaço aleatório? Ele fala, não é recomendado. Por quê? Porque tem um objetivo, tem um sentido, né? Ele não é uma representação da sua vontade, ele é uma construção coletiva dentro de um processo que busca a emancipação da nossa classe, da classe trabalhadora. Então, veja, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que conhecer o público. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com teatro do oprimido num sindicato. Então, eu conheço a realidade do sindicato, eu conheço quais são as questões e eu vou ali desenvolver uma situação, vou dramatizá-la no primeiro momento, que demonstre uma situação de opressão, de exploração. E, em seguida, eu vou perguntar o seguinte, né? A pessoa que adquiriu ali aquele papel de ponte, né? De coringa entre a situação, a cena e os espectadores. Vai perguntar: você gostaria de assumir aqui? Mas veja, o espectador ele nunca vai assumir a posição do opressor, nunca. Ele sempre vai assumir a posição do oprimido. Então, bom, alguém, por exemplo, a situação é uma situação de luta por reajuste salarial. E aí o ator coloca a proposta e o patrão diz: não, 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 não vai ter reajuste. Aí o ator que faz o funcionário, o presidente do sindicato, vira para os espectadores e pergunta assim: e aí, alguém tem uma solução melhor? Porque qual solução possível? Aí alguma pessoa da plateia fala: eu tenho.
se dispõe e vai... Só que ele não vai falar o que fazer, ele vai substituir e vai mostrar por meio não só das palavras, mas da composição gestual, postural, da linguagem corporal, como é que ele resolveria essas coisas. E com isso, não só ele, outras pessoas, mas isso funciona, não funciona. Bom, muito bem. Teatro Fórum, Teatro do Oprimido. Boal fica no exílio muito tempo. E ele, inclusive, fica um período na Europa. Quando ele está na Europa, ele começa a estudar bastante, né, o psicodrama, as dimensões psicanalíticas dentro da leitura da realidade, e aí ele vai desenvolver uma técnica que é chamada arco-íris do desejo. Ele fala que é a técnica para se trabalhar as opressões internalizadas, principalmente naquele momento vinculadas às questões de gênero, de sexualidade. Pois bem, depois de quase 20 anos fora do país, o Boal é convidado a retornar para o país. Então, veja, nós vivemos, né, um longo período de ditadura, o dia que virou 21 anos. No início da década de 70, 71, o Boal vai para o exílio, América Latina, depois Europa, desenvolve diversas técnicas, a publicação do Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, onde ele vai explicar desde de Aristóteles, passando por Hegel, passando por Brecht, a construção do método, né, do oprimido, é publicado no Brasil no início dos anos 70, mas ele está no exílio. Ele retorna ao Brasil, onde a gente vive esse período, né? Muitos são presos, torturados, o CPC da UNE é destruído quando a ditadura se implementa, eles destroem o CPC, eles destroem, né, muitos dos processos culturais que são construídos. E Boal é um dos que vai para o exílio e ele volta em 1986 para o Brasil, a convite do Darcy Ribeiro, que à época estava como secretário no Rio de Janeiro, de Cultura, e convida o Boal para organizar o Centro do Teatro do Oprimido no Rio de Janeiro, que existe até hoje, nos Arcos da Lapa, na Avenida Mendes Sá, para a formação, continuidade do trabalho. Então, o Boal volta, organiza o Centro do Teatro do Oprimido, e também, né, no começo dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, começa a desenvolver um trabalho muito articulado com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que vai reverberar dentro do movimento na brigada de teatro do MST, chamada Brigada Nacional Patativa do Assaré. Mas quando o Boal volta, ele retoma a organização, e há um processo muito interessante que é como é que a gente pode traduzir tudo isso dentro do campo, por exemplo, da institucionalidade política, com todos os seus limites. E aí ele começa a desenvolver uma outra técnica que se chama teatro legislativo. O Boal, ele se torna, né, ele é eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas antes disso há todo um processo que começa com o Teatro Fórum e termina no Teatro Legislativo. O que é o Teatro Legislativo? Eram grandes, né, reuniões plenárias onde questões eram colocadas, eram encenadas numa dinâmica de teatro-fórum e eram era de proposto, né, de alguma forma, caminhos possíveis. E esses caminhos possíveis, a partir do método teatral, eram traduzidos em textos legislativos que se tornavam propostas de projetos de lei. E assim foi, como é que ele exercia o mandato, né? Nessas organizações coletivas, né? Nessas manifestações coletivas, construções coletivas, isso no começo da década de 1990, no Rio de Janeiro. Para além disso, né, no âmbito do movimento do teatro brasileiro,
na minha tese, eu desenvolvo a seguinte teoria, né? O teatro do oprimido, ele nasce como um projeto de capilarização da nacionalização do teatro, não no sentido nacionalista, desenvolvimentista, mas no sentido de avançarmos no processo de construção da organização da classe trabalhadora brasileira, e ele segue o movimento real que nós vivenciamos, né? Então, ele é construído para o enfrentamento à ditadura empresarial militar e o que ela significou para o país, né? E quando o processo da chamada redemocratização, né, com todas as suas contradições, com todos os seus limites, o teatro do oprimido ganha o corpo do projeto político que começava a se firmar enquanto projeto político hegemônico no Brasil, que é o projeto da Estratégia Democrática Popular. Assim como, por exemplo, no campo do direito, o direito achado na rua, que surge, né, dentro da escola da NAI, né, da nova escola jurídica brasileira, no enfrentamento à ditadura empresarial militar, mas que se amalgama politicamente à centralidade de construção de categorias de pensamento e de análise dessa estratégia democrática popular. E, para mim, a expressão no teatro do oprimido mais concreta disso é o próprio fato do desenvolvimento do teatro legislativo, do mandato do Augusto Boal, né, de como isso se desenvolve, e de como se assimilam essas estratégias na própria configuração do método. E aí nós temos dois desdobramentos que eu queria conversar aqui com vocês. Um primeiro desdobramento, você viu como eu não deixei o Marcos mais falar, né? Faz uma hora que eu estou falando. Um primeiro desdobramento é o desdobramento do que eu tento trazer na minha tese, mas que eu desenvolvi na sua, né, de maneira mais completa. Eu ia dizer totalidade, isso é impossível, mas de maneira mais completa, que é o quanto, com o esgotamento, né, da estratégia democrática popular enquanto horizonte de construção política, leva a uma necessidade de que a gente analise concretamente como é que esses dois projetos, que são projetos políticos, pedagógicos, e que são projetos de teatro de direito, né? Teatro da opinião de direito, achar na rua, com os limites do próprio projeto político, né, da estratégia democrática popular, como é que nós podemos retomar algumas categorias e algumas análises para analisar tanto o teatro do oprimido como o direito achado na rua sob outras perspectivas de construção política e pedagógica. Isso significa que, né, trabalhar, por exemplo, a retomada de alguns elementos centrais no campo do teatro que vem de Brecht, que vem do teatro político, do teatro épico, e que precisam ser retomados. No campo do direito, retomar alguns elementos pouco estudados e aprofundados, por exemplo, dos juristas soviéticos, mais especificamente de Pachucanes, a própria configuração de sujeito de direito e espectadores. O que isso significa, né, no campo do teatro político, do teatro épico-brechtiano, e no campo de um direito que entende as mediações, mas que tem que trazer a crítica à própria configuração do sujeito de direito. Né? E o que significa o espectador nessa conjuntura e nessa quadra histórica? E aí a gente tem o Boal na continuidade do desenvolvimento do seu teatro, e aí eu cheguei em alguns estudos que me levaram, por exemplo, a algumas movimentações interessantes no campo do teatro político e dessa movimentação, que não são teatro oprimido, mas que traduzem a possibilidade de leituras
dentro do teatro político que podem dialogar com o teatro do oprimido, mas que podem também avançar em alguns campos que talvez o teatro do oprimido ainda esteja no processo de se entender dentro de uma outra possibilidade de estratégia política, né? Que é a Companhia do Latão. A Companhia do Latão é um grupo que surge na década de 1990, na cidade de São Paulo, a partir do trabalho de um teatrólogo, professor da USP, chamado Sérgio de Carvalho, e que vai trabalhar a partir do Brecht, de leituras de interpretação da formação sócio-histórica brasileira, como é que a gente pode falar sobre o nosso tempo. E aí existem várias peças, né? Inclusive estudos sobre método, sobre linguagem, sobre utilização do audiovisual para a configuração dessas peças teatrais, que são muito interessantes. Tem o Alto dos Bons Tratos, tem a Ópera dos Vivos, né? Tem uma série de... Eles vão, por exemplo, em interpretações clássicas da formação sócio-histórica brasileira, vão trazer a crítica e vão trazer o Brecht. Então, eles vão, por exemplo, fazer a exceção e a regra do Brecht como base para trabalhar uma interpretação crítica do Gilberto Freire, né? Ou vão trabalhar, enfim. E aí eles se firmam, né, como um campo dentro do espaço teatral brasileiro, da crítica e da leitura situada do teatro. Então, esse é um ponto. O outro ponto é um ponto que quem vai desenvolver na tese dele é o Julian Boal, que é o filho do Boal, que tem a sua tese defendida na UFRJ, que vai falar sobre as distorções do método do teatro oprimido. Porque o que acontece? Acontece que o teatro oprimido ele tem um sentido, ele tem um contexto, ele tem um desenvolvimento teórico extremamente elaborado por meio do campo, né, de base filosófica, de base teatral, de base política. É um método que não pode ser banalizado enquanto dinâmica, enquanto catarse, né? Ele é um método elaboradíssimo e tem um sentido. O fato de ser elaborado não significa ser inatingível, pelo contrário, ele só faz sentido se ele se faz concreto, se ele se faz compreensível, se ele se faz real. Mas ele não é algo que possa ser superficializado, simplificado, a ponto de perder o seu sentido. Por exemplo, né, ele tem um texto, Julian Boal, que é muito interessante. É um texto onde ele vai falar sobre a utilização do teatro do oprimido, por exemplo, nas grandes empresas multinacionais no RH, enquanto estratégia motivacional. E aí ele vai trazer uma crítica profunda. O método não foi... O método não é... Primeiro que não é esse método. Você pode até usar um nome, mas não é teatro. Isso é uma distorção muito grande. Primeiro, pelo contexto, segundo, pela instrumentalização, terceiro pelo esvaziamento do sentido, significado do que é o teatro. Então, é necessário, né, que a gente compreenda e que a gente consiga entender que a banalização ela tem que ser combatida. Então, esse é o outro eixo. Então, como é que a gente atualiza o teatro do oprimido enquanto método teatral, enquanto compreensão filosófica, enquanto avanço no processo de organização da classe trabalhadora, real e concreto, para transformação social. E aí esses dois eixos, na minha interpretação, são fundamentais. O eixo do Julian, que o Julian traz, que é esse eixo conseguir, né, mapear as distorções, as superficializações do método, das suas categorias, e aí, né, reforçar a importância de se ter um método respeitado no seu objetivo central,
E, por outro lado, o raciocínio que eu desenvolvo, que é a necessidade de, entendendo o teatro do oprimido e o direito achado na rua como projetos políticos que também enfrentam seus esgotamentos frente ao esgotamento da estratégia democrática popular enquanto caminho, como é que a gente retoma alguns elementos centrais do teatro político brechtiano, do direito, da teoria crítica do direito a partir do Pachucanes, para trazer uma releitura necessária de categorias que façam com que o teatro do oprimido e o direito achado na rua sejam traduções de uma estratégia que seja uma estratégia condizente com o momento político que a gente vive e com que a gente tem que avançar. E aí, só para encerrar a minha fala do que é o teatro do oprimido, né? O teatro do oprimido, ele é, o Boal dizia, né? Ele não é um ensaio para a revolução. O teatro oprimido pode, né, ser um ensaio para a revolução, mas ele deve ser a, a antessala da revolução, no sentido da gente avançar em pontos que são fundamentais para a emancipação da nossa classe. Ele é um método muito elaborado, ele se desdobra em várias possibilidades de aberturas, tanto que tem um livro, não vou me recordar agora qual deles que traz uma imagem, né, que vai ser muito utilizada depois por outros estudiosos do teatro oprimido, que é de uma árvore. Então, eu tenho as raízes são a estruturação do conhecimento filosófico, político, eu tenho o tronco, né, que é a base de tudo, e eu tenho as várias folhas, que são as possibilidades, né? Então, o teatro fórum, que eu mencionei aqui, o teatro jornal, que eu mencionei aqui, o teatro imagem, que foi muito utilizado quando ele estava no exílio na Argentina, ele faz vários relatos, né? Que é o teatro que tenta traduzir por meio da linguagem corporal e da imagem as situações, o teatro do invisível, que ele vai, na Argentina, ele vai desenvolver. O teatro do invisível é a possibilidade de se encenar uma situação específica numa realidade, sem que as pessoas ao redor saibam que aquilo é uma encenação e, a partir daí, trazer a problematização de algo que se quer problematizar. Né? Aí no livro ele vai mencionar, no livro dele ele vai mencionar um episódio na Argentina, onde o ator entrou no restaurante. Na Argentina há uma lei que diz, né, que a pessoa, né, que está passando fome, ela pode, é um direito dela se alimentar, tal. Então ele entra, ele pede várias coisas, ele come e ele levanta. E aí perguntam, você não vai pagar? Ele fala, não, é meu direito. E aí começa toda uma discussão, né? Pessoas falando para retê-lo, pessoas falando para deixar ele embora. E aí, ao final, né, ele diz que ele é um ator, que se trata de um debate a partir da discussão da fome, que assolava a Argentina naquele período, né? E outras experiências, por exemplo, em relação a assédio em transportes públicos, das mulheres que sofriam assédio, né? Que eram utilizadas como teatro do invisível. Então, uma outra possibilidade. Teatro é o arco-íris do desejo, né, das opressões internalizadas, outra possibilidade. E aí, dessa árvore, essas folhas, esses frutos e essas sementes que são terreno, né, que devem crescer no terreno fértil aí de processos de formação de consciência. Hoje a gente sabe que existem vários lugares no mundo que trabalham. Uma das maiores companhias de teatro do oprimido do mundo está na Índia. Eles realizam festivais anuais. Existe teatro do oprimido, escola de teatro do oprimido nos Estados Unidos, na Palestina, em vários países africanos, nas Filipinas, na Argentina,
No Brasil, a gente tem o Centro do Teatro do Oprimido no Rio até hoje. Então, a gente tem essa... E temos também, e eu acho que é importante colocar, as escolas populares de teatro em alguns locais aqui no Brasil que também retomam o teatro do oprimido. O Boal, ele morre em 2009, e assim como, né, ele traduz uma realidade histórico-política, as pessoas tendem a vinculá-lo muito com Paulo Freire, a pedagogia do oprimido e o teatro do oprimido. E realmente eles têm pontos de encontro muito profundos, mas eles nunca se encontraram pessoalmente, né? E aí eu queria dizer isso, né? Que o teatro do oprimido é algo para sempre se reinventar, para a gente retomar e para a gente tentar aprofundá-lo cada vez mais, porque, como Boal dizia, é responsabilidade nossa enquanto coletividade, né? Transformar a sociedade, o teatro do oprimido pode e deve ser um instrumento para isso. Então, agora que a gente fez o preâmbulo, vamos começar a encenar. Eu vou. Preâmbulo, que é o preâmbulo, né? Que ocupou um tempo de uma peça inteira. Mas eu acho que tem algumas questões que são importantes, né? Que eu vou tentar articular com você, algumas perguntas também. Então, a primeira é essa mesmo. A gente pode dizer que no final da década de 50 começou a se configurar uma consciência periférica, né? Você pode ver Fanon, você pode ver Paulo Freire, e outras pessoas articulando essa consciência periférica. E é interessante que você mostra que não é um movimento só do Boal no Brasil, mas vários movimentos teatrais que aconteciam, uma ebulição de possibilidades interpretativas e dessa construção de uma consciência, né? E aí eu tenho duas questões nesse sentido. A primeira é sobre a diferença que a gente pode pensar entre esse momento de ebulição e as possibilidades de imaginação que existiam nesse período pré-golpe e como o golpe achata as possibilidades imaginativas, né? Porque é o golpe que cria a possibilidade de um tipo de hegemonia do imaginário que leva a televisão a ser o que é no Brasil, né? E o teatro a ser subjugado pelas possibilidades da telenovela, né? Porque a telenovela acaba criando o cotidiano de classe média como imaginário da população, né? Um cotidiano de classe média burguesa, e continua fazendo esse processo de criar cotidianos. Agora eles estão criando uma representação do Brasil agrário, em que o grande latifundiário é amigo do índio, que é casado com a negra. Tipo, essa criação de um Brasil, de um cotidiano, continua sendo feita pela novela, né? Mas ela achata o imaginário, nas possibilidades de um maniqueísmo, nas possibilidades de imaginação, né? E e a gente tem um problema muito curioso, assim, uma coisa muito interessante, como o exílio permite que ele não caia, ou ele não tenha que enfrentar esse monstro de frente nesse momento, né? E como que foi para ele voltar para o Brasil? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ele percebeu essa diferença? Ah, como que a gente pode pensar nessa resistência das possibilidades de imaginário? Hoje, na época que ele veio, ele percebeu esse grande inimigo outro que surgiu a partir da ditadura, porque eu acho que é uma grande questão que a gente tem, né? Me parece que a gente pensar o Brasil pré-ditadura é pensar um horizonte também de muita imaginação que foi solapada por essa perspectiva totalitária, né? Uhum. E eu acho que a gente vive em outro achatamento hoje. Talvez a gente não perceba isso. Daqui a um tempo a gente vai perceber como houve um outro achatamento, né? Houve um outro achatamento e eu ouso dizer que um achatamento com elementos muito mais matizados que dificultam uma interpretação das consequências desse achatamento, porque ele aparece como pluralidade, mas na verdade é um reforço de um processo hegemônico com cooptação, né?
não só da subjetividade, né, mas das pautas centrais de lutas. E aí a consequência disso é uma é um processo de que vai, né, da relativização ao negativismo histórico e as múltiplas verdades que, na verdade, esvaziam o movimento histórico, o movimento real. Por quê? Porque são múltiplas verdades que permitem, então, que tudo caiba. E aí, quando a gente diz tudo, tudo mesmo, né? Inclusive a possibilidade. E aí, se tudo cabe, e se a gente continua numa forma objetiva, numa forma concreta, uma realidade onde as ideias dominantes são as ideias de quem detém o domínio econômico e político, então, consequentemente, né, essa pluralidade, ela é uma pluralidade submetida a essa hegemonia, que é uma hegemonia que se apoia na, nas múltiplas verdades para construir o negativismo, né? Então, histórico. Então, é, as verdades são tantas, né, e podem ser quaisquer umas, que, por exemplo, há a defesa de terra plana, que há a defesa de negação do Holocausto. Então, quando a gente fala, né, retomar categorias e análises que vão, por exemplo, no cerne da compreensão da luta de classe, a partir de Brecht, né, ou a partir de Pachucanes, a partir de uma interpretação de como funciona a nossa sociedade, que é buscar esse caminho, sabe? Aí você perguntou se o Boal percebeu a mudança na subjetividade, né? Ele vive, quando ele retoma, né? Ele vive o processo de ver como se deu o processo de retomada, né, democrática, com todos os limites que a gente sabe, né? Uma anistia geral e restrita está aí para colocar para a gente que o processo de memória, verdade e justiça ele acaba sendo insuficiente para dar conta da nossa realidade, porque você tem a anistia dos agentes estatais que promoveram, né, as maiores arbitrariedades, o discurso de retorno da ditadura pode voltar a qualquer momento, que foi o que a gente viveu nos últimos anos. Inclusive, curiosamente, ontem eu estava com um pouco de insônia, e aí me mandaram um videozinho, porque eu gosto muito de vídeos antigos. Esse nem era tão antigo, mas era um vídeo, um sketch do TV Pirata, que era um programa humorístico que passava na Globo na década de 80, né? Se não me engano, final da década de 80, ou seja, né? Depois desse processo das diretas já. E aí a sketch era a seguinte, era uma jornalista dizendo que em época de eleição aparecem várias coisas, vários animais migram, e dentre eles tinha chegado na praia um espécime muito perigosa, que era o filhote de ditadura. E aí ela falou assim, estamos aqui com um biólogo X, que era o Marco Nanini, era a Cristina Pereira e o Marco, que vai falar um pouquinho sobre isso. E aí ele fala, o filhote de ditadura é um entusiasta, né? Ele morde, né? Enfim, vários elementos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala que o golpe militar e a instituição de um regime autoritário, né, ele aniquila não só o processo, ele aniquila a organização de trabalhadores, aniquila mesmo, aniquila fisicamente, aniquila materialmente, mas ele aniquila o processo de construção cultural que se coloca como um horizonte e que está umbilicalmente vinculado
ao processo organizativo. Então, por que a gente avança naquele momento, por exemplo, nos centros populares de cultura, na popularização do teatro, na criatividade intensa no âmbito do teatro e do cinema, né? A gente tem o cinema novo, a gente tem o Glauber, a gente tem outros, né? O Leon, o Risman, é, o próprio o Silvio Tendler, né? Enfim, a gente tem uma série de uma ebulição mesmo, né? E isso é aniquilado ao ponto, aniquilado, não é nem achado, é aniquilado mesmo, aniquilado ao ponto de muitas peças naquele período nunca terem sido conhecidas e que foram muito importantes para movimentos específicos, por exemplo, no Nordeste. Um dos casos é o Mutirão sob o Novo Sol. É uma peça que vai discutir um caso específico de ocupação de terras que aconteceu nessas viagens do CPC da UNE, que é uma peça belíssima, muito bem escrita, e que só foi retomada, vamos colocar assim, entre muitas aspas, descoberta, retomada, no começo dos anos 2000, pelo pessoal da Companhia do Latão, que num trabalho de pesquisa vai retomar. Né? Hoje a gente tem o pessoal da Companhia do Latão, o Sérgio Carvalho, e temos também o Rafael Litvin Vilas Boas, que é da UNB, da Teoria Literária, da Educação no Campo, e que trabalha com um projeto muito legal, trabalhou muitos anos, né? Que era o Terra em Cena, e agora está na Escola Popular de Teatro, que eles vão fazer esse resgate histórico, né? De peças, enfim. E aí é isso, o aniquilamento e assim como, né, no projeto macroeconômico e da modernização conservadora, a gente tem a continuidade das relações conservadoras, das relações sociais conservadoras, trabalhistas e etc. E a modernização por meio da importação de grandes maquinários para manutenção de um modelo agrícola que vai reverberar no deserto verde, no agronegócio, né? Depois, no que se conhece como agronegócio, imposto, né? Nesse processo ditatorial, e que vai ter continuidade, né? Mesmo na leitura democrática, a gente tem isso no âmbito cultural, né? E aí, quando você menciona as novelas, é interessante porque existe aí uma matiz, eu acho, que a gente tem que pensar também. Porque se hoje a internet é aquilo, né, é o espaço onde as coisas se capilarizam, chegam, durante muitas décadas e a televisão, né, aberta era a única, era o espaço de divulgação, de que as pessoas se reuniam para assistir, enfim. E aí eu acho que tem algumas matizes. Por exemplo, o Oduvaldo Viana Filho, ele é um dos autores, escritores, da primeira configuração, ainda na década de 70, da Grande Família. O Oduvaldo Viana Filho é um dos grandes dramaturgos e tem um peso político muito grande, né? Então, por que ele escreveu? Claro, tem a questão da sobrevivência e tal, mas por que ele escreveu? Se a gente pega este programa específico, ele tem elementos que vão, inclusive, trazer a crítica à questão da organização, da sociedade, e vai tentar trazer um elemento que até então, na TV aberta, não se tinha, que era trazer, para além da caricatura, a forma organizativa da classe trabalhadora. Então, é a mãe que não está conseguindo trabalhar fora, trabalha dentro de casa, mas tem jornadas duplas, triplas de trabalho. O pai, que tem um viés conservador, mas que é bonachão. O filho, que aponta, né, para uma consciência política mínima, dentro de limites. A filha, que é casada com um folgado, enfim, que é muito a configuração familiar da classe trabalhadora e que, com isso, consegue pautar algumas questões
ali, né, na época da ditadura militar, de modo transversal para não ser censurado, né? Mas isso não impediu de que fosse censurado muitas vezes. E, ao mesmo tempo que ele escreve A Grande Família, nessa tentativa de matizar algumas coisas, né, para chegar nas pessoas, ele escreve Rasga Coração, que é uma peça de teatro onde diretamente ele vai falar sobre as questões geracionais e o impacto da ditadura empresarial militar, né? E aí a gente tem outros exemplos, né, da tentativa dessas matizes, mas que realmente não se colocam como é isso, né? Como a centralidade, porque o processo, na verdade, tanto naquele momento como nesse, né, é que as linhas editoriais traduzam interesses muito específicos, né? E aí o Boal percebeu, tanto o Boal percebeu, né, quando ele volta, que para além da questão do desenvolvimento do teatro legislativo, que ele vê como uma possibilidade de mediação na institucionalidade, para chegar a alguns pontos, né, que reverberassem como políticas públicas concretas para determinadas comunidades, no caso do Rio de Janeiro, né, então ele fazia muitas reuniões na Maré, por exemplo, nas associações de bairro, nos sindicatos. Para além disso, ele também, no final dos anos 90, início dos anos 2000, na verdade, ele é isso, né? Ele começa a se envolver bastante com o pessoal, com a Brigada de Cultura do MST, e a desenvolver a Brigada Nacional de Teatro Patativa do Assaré. Tem uma peça, que é uma peça do MST, onde eles trabalham a grande marcha, né, deles, eles fizeram a grande marcha, que durou dias, e que o Boal ajuda na concepção de organização. E aí há uma relação muito direta, né, entre a leitura do Boal, da necessidade de articulação com o maior movimento social popular da América Latina, que é o MST, e a atualização do teatro do oprimido, né? Então, como é que a gente, e aí, se não me engano, ele vai dizer isso numa entrevista, não me recordo agora quando, como é que a gente atua contra-hegemonicamente. Então, na periferia, desde as margens, mas com a centralidade da leitura de quem são os sujeitos históricos. Ele vai falar, os movimentos sociais populares. Que também aí há muita influência da teoria dos movimentos sociais, naquele período histórico, que a gente sabe que vai balizar aí uma série de leituras. E que eu acho que tem, e eu acho não, que tem muitos limites também, né? Mas que foi um caminho. E hoje, eu acho que hoje, a grande aflição do Boal talvez fosse, né, assim como o Julian traduz, a apropriação do método nos cenários mais escusos possíveis, né? O Julian vai falar da questão do RH das grandes multinacionais para justificar processos de bater meta de produtividade, né? De extrema exploração, ou seja, o oposto daquilo que se propõe no teatro do oprimido. Traz essa crítica, o medo de ser utilizado pela ultradireita para justificar as maiores atrocidades, né? Numa apropriação e numa distorção. Como é que eu acho Eu fiquei pensando naquela coisa, de ter um tira dentro de si hoje é meio complicado. exatamente, exatamente, que é a premissa do o arco-íris do desejo, né? O arco-íris do desejo, ele vai falar, é isso, né? Da influência do psicodrama, do Moreno, ele vai falar sobre as opressões internalizadas, aí o tira dentro de si, né? O opressor dentro de si mesmo, numa lógica de silenciamento, de invisibilização. Mas eu tenho algumas questões em relação a isso. Ainda que seja muito, muito interessante o arco do desejo, a premissa, e eu acho que
é importante que a gente se desenvolva, né, nos debates que estão colocados. Eu acho que hoje talvez seja o que mais corre-se o risco de, na verdade, não conseguir traduzir a totalidade do método. Por quê? Porque acaba numa perspectiva muito individualizada da categoria das opressões. E aí dificulta a própria instrumentalização do método. Mas não significa que não seja importante, necessário. É só uma reflexão aqui que eu estou pensando agora. E acho que a gente tem muitos desafios pela frente. Acho que o Mas eu acho primeiro que o difícil desafio é conseguir traduzir como é que a gente pensa o método nessa conjuntura histórica. a gente escrever o teatro dos microempreendedores individuais. Então, exatamente. Isso pode existir? Pode. Isso é teatro definido? Não. Isso está dentro do método? Não, né? Por quê? Porque nós somos radicais, né? E aí é isso, né? Se ser radical significa ir à raiz das coisas e compreender como funciona a nossa sociedade para poder transformá-la, então a gente se é. E aí, nesse sentido, atenção, fica aí o recado, hein, gente? E aí, nesse sentido, é importante colocar que o diálogo e as mediações, eles não podem prescindir do parâmetro mínimo, né, analítico da realidade, de modo que a gente consiga fazer com que o método exista naquilo que o Boal pensou, né? Isso não significa engessar o método, isso significa a gente conseguir traduzi-lo na nossa realidade sem distorcê-lo. Acho que isso é o principal, né? Senão, no final das contas, né, o método não vai ser teatro do oprimido, vai ser teatro do opressor. E teatro do opressor a gente tem aos montes, diariamente, né, na nossa vida diária. Eu pensei até em outra possibilidade da mediação, por exemplo, do Coringa, mas do Coringa do Batman, que ele faz assim, ele te mostra o fascismo, ele te mostra o fascismo e mostra a adesão direta ao fascismo, e fala, vamos acabar com esse mundo mais rápido. Então, a gente tem um convite para o fascismo dentro dessa aparição, e está cada vez mais comum, assim. Então, o teatro oprimido não é uma coisa. O pessoal vai estranhar, mas ele é mais conhecido lá fora do que dentro do Brasil. É muito parecido com o que acontece com Paulo Freire. Então, Isso mesmo. é mais fácil a gente Isso, encontrar as categorias dele sendo discutidas lá fora e sendo apropriadas com uma urgência e uma seriedade que aqui a gente não encontra, né? isso mesmo. Isso mesmo. Você estava falando do convite ao fascismo, né, e da negação da política, né? É a negação da política, no seu sentido mais amplo, é a negação da compreensão de realidade, é a negação, o nível, né, do individualismo é tão grande que você perde a compreensão para além dessa subjetividade individual. E aí, qual é o convite, né, do teatro do oprimido? Que a gente consiga retomar elementos de construção de uma inteligência coletiva sem rebaixá-la a, a um processo de repetição ou de exclusiva repetição, né? De pouca reflexão ou de uma abstração sem respaldo na realidade. Então, por isso que é um método que se apoia no concreto pensado, né? E na totalidade, enquanto relações sociais dentro de uma sociabilidade, com particularidades na dimensão das mediações a partir do lugar que eu estou, de como eu estou construindo as coisas, né? Do, do que é real, né? Eu só mais uma questão, depois tem três questões rapidinhas, mais simples, mas essa questão é importante porque a gente falou.
de como esses atores se encontraram dentro de determinado momento, um período do pré-ditadura, né? Mas é interessante que todos esses grandes nomes, eles se mantiveram fiéis à ideia de democracia, no sentido mesmo da democracia, de participar do jogo político de alguma forma, né? De não jogar fora esse jogo político. Então a gente vê isso, por exemplo, quando Augusto Boal se candidata a vereador e faz esse jogo do teatro legislativo, ele estava jogando o jogo. O Abdias foi senador, né? Agora, o ponto que eu queria chegar, eu queria destacar primeiro esse de não jogar fora a política, porque muita gente vai jogar fora a política de uma forma muito rápida, né? E não é isso que esses autores apontam. Mas o outro ponto é o seguinte, queria te perguntar sobre as questões, como ele tratou das mulheres, porque a gente fala como que as questões como as mulheres aparecem dentro do teatro do oprimido, porque a gente vê a ligação dele com o movimento, com Abdias no início, né? Ah, e aí depois, como lidar com essa questão que é de você ver a totalidade, mas não apagar ou não soterrar essas lutas que são importantes. E ele vai, né, ter esse conhecer o teatro experimental do negro, trazer importância, e sobre a questão de gênero, né, de gênero, sexualidade, para além do arco-íris do desejo, da compreensão das opressões internalizadas, ele vai traduzir isso no próprio método e depois, né, nas leituras sobre o método que a gente tem de estudiosas, principalmente, né, do teatro do oprimido, isso vai aparecer. E vai aparecer principalmente na compreensão no âmbito do teatro fórum, por exemplo, das experiências concretas que foram trabalhadas aqui no Brasil, na Argentina, na Índia, de utilização do método para discutir, por exemplo, a questão do assédio sexual, para discutir a questão do patriarcado, das jornadas duplas e triplas. Então, isso é trabalhado. É suficiente? Né? Não, não é. Todas as leituras colocam a necessidade de se traduzir, né? O que alguns chamam de intersecção, mas se a gente pegar a Safiotti, né? Ela vai chamar de nó entre, nessa totalidade, né? Entre o patriarcado, as opressões de gênero, a questão da nossa formação sócio-histórica e do recorte racial, da questão de raça, e a questão de classe, que na sociabilidade capitalista traz a base concreta sobre a qual a gente vive, né? A gente produz a vida, a gente reproduz, né? E aí, no caso das mulheres, né, a reprodução da vida no sentido da produção das mercadorias, a reprodução da vida diretamente vinculada à continuidade da espécie, de como isso impacta de maneira, né, concomitante à vida das mulheres. E aí, como é que se traduz isso, né? Tanto na questão de quem são as mulheres que hoje estudam, quem são as mulheres que hoje atuam, quem são as mulheres que hoje fazem debate sobre o teatro do oprimido e as questões de gênero dentro do teatro. A gente tem muito para avançar, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque reduzir o debate de gênero a, por exemplo, o arco-íris do desejo é reduzir a complexidade do método e da própria compreensão do patriarcado na sociedade de classes, se a gente quer avançar no método, como eu disse, né? Então, como é que a gente avança nessa conjuntura? E aí a gente precisa superar os processos de apropriação e de cooptação, porque as pautas que se vinculam às opressões de gênero e de raça, elas são facilmente cooptadas, né? Então, você vê, por exemplo, propagandas
no intervalo, né, do Jornal Nacional, propagandas do Banco Itaú, colocando mulheres de vários fenótipos, né, de várias configurações físicas, colocando a necessidade do empoderamento feminino e fazendo uma ode às maravilhas de um banco que cobra 400% de juros ao ano e no qual as mulheres trabalhadoras se endividam cada vez mais, né, para conseguir aí manter o mínimo, se é que conseguem manter na sua, muitas vezes, trajetória solo, né, de criação de uma vida. Então, cabe a nós também, né, no campo do teatro político, também trazemos essas questões, não só como opressões internalizadas, mas como elas se expressam concretamente na luta de classes, e do quanto é importante entender que não basta ser mulher para se compreender nesse mundo, né, enquanto um sujeito histórico que sofre opressões, mas é importante se entender enquanto uma mulher trabalhadora, enquanto uma mulher que vive as contradições do seu tempo histórico, né? Isso não é reduzir, ao contrário, isso é ampliar a compreensão de qual é o lugar da discussão de gênero, né, da discussão racial na nossa sociedade. Porque senão a gente corre o risco, né, de, por exemplo, lidar com o antagonismo, que aí não é contradição, de vermos, por exemplo, esse debate reduzido a um debate de representação nas instâncias institucionais. Isso é importante? Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. É fundamental que nós tenhamos mulheres, negras, negros, indígenas, nos espaços institucionais, sem dúvida nenhuma. Mas isso basta? Isso significa transformação social? Não, isso não basta. Isso não significa transformação social, isso é uma mediação e é um dos elementos necessários para que a gente comece a pautar essas questões de maneira estrutural. E o teatro oprimido, ele serve muito para isso. É quando você colocou assim, né? Tanto Boal como Abdias, né? Eles estiveram nesses espaços enquanto mediações, né? Sabendo dos limites, sabendo das questões colocadas no âmbito da institucionalidade, mas sabendo também de um papel importante, não de entender aquilo, né, como o cerne, mas de entender enquanto instrumento, inclusive para conseguir, né, às vezes, pautar de maneira mínima aquilo que se coloca de maneira invisibilizada durante séculos. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem, Marcos. Eu não sei dizer exatamente como é que a gente, por exemplo, traduz isso de maneira mais imediata. Mas sei dizer que isso é uma necessidade. Professora, eu vou partir para três questões que eu faço para todos os convidados, são questões simples, singelas. A primeira delas talvez seja mais simples, que é o que é filosofia? Vou falar como igual. Filosofia é um ensaio para nós nos compreendermos no mundo. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Vou te responder, deixa eu só elaborar aqui, porque estão vindo momentos na minha mente, assim, momentos que envolvem, por exemplo, a compreensão de vida dos meus pais, tanto do meu pai como da minha mãe, dois educadores, grandes educadores, pessoas à frente do seu tempo, que fizeram enfrentamentos concretos da vida real e conseguiam fazer mediações, serem ouvidos e, ao mesmo tempo, enfatizarem e fazerem valer assim, aquilo fundamental, né? No sentido dos princípios, mas não do princípio, do princípio pelo princípio, né? Mas do princípio na praxis diária, mas sem,
sem fazer grandes elaborações teóricas, ainda que tivessem, né, condições disso, mas trabalhando no dia a dia. Mas, para além deles, um filósofo da vida importante para mim também é um professor, além do meu pai e da minha mãe, né, que eu já trouxe aqui, dos meus irmãos, que para mim também tinha uma capacidade de análise da realidade muito profunda. Eu acho que tem um professor da UFRJ que eu gosto muito, que eu acho que assim, parte grande da minha formação me fez entender, por exemplo, o que que é a totalidade nesse mundo caótico, é o Mauriase. Eu acho que é uma grande formulador, elaborador político. E ainda que ele não se coloque enquanto filósofo, formação, para mim ele é, por ser um grande formulador, elaborador, teórico, com capacidade de análise da nossa realidade concreta, é também um grande ensaísta da. E qual a sua filósofa ou filósofo favorito? Olha, eu gosto muito do. Ele não é filósofo, né? Mas dentro do que a gente compreende como filosofia, eu gosto muito do Augusto Boal, gosto muito do Odovaldo Viana e do Brecht, mas para não ficarmos só em homens, né? Nesse universo que temos que trazer mulheres, gosto muito da construção de pensamento também do Franz Fanon, e gosto muito da construção de pensamento de uma, de uma socióloga brasileira, para mim, é uma grande formuladora das questões, que é a Helenissa Fiotti, uma socióloga, mas que acho que temos que ter aí como referência. Eu quero mencionar uma última pessoa que é do nosso campo, né, que é do direito, mas que, para mim, traz contribuições, sempre trouxe, assim, em debates fundamentais. Ainda que não estejamos necessariamente no mesmo campo político estrito, né, estamos no mesmo campo político num sentido ampliado, que é a Rosane Freire, professora da UFPE, e foi nossa colega em Jataí durante alguns anos, que agora está na UFPE e fez seu doutorado na UNB. Ótimo, professor. Eu queria pedir indicações. O que você indicaria de leitura, filme, música? O que você quer indicar para os ouvintes? Então, vamos lá. O que que vamos indicar? Vamos indicar várias coisas, adoro. Então, eu acho que primeiro, né, eu mencionei aqui o Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, que é um livro onde ele vai fazer, né, todo esse delineamento teórico. A gente tem também, e aí eu acho que outros livros dele que são bons, importantes, né, os Jogos para Atores e Não Atores, o próprio Arco-Íris do Desejo, o teatro como arte marcial, o teatro legislativo, ah, peças de teatro, né? Revolução na América do Sul, temos A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, que foi lançada recentemente na Edição Popular, junto com outras peças do Odovaldo Viana Filho, A Mais-Valia Vai Acabar. Temos um conjunto de livros que estudam a questão do teatro político brasileiro, do Fernando Peixoto, que é muito bom. Temos uma grande estudiosa do teatro, que tem um livro que chama Nenhuma Lágrima, onde ela vai estudar a questão do teatro brasileiro, teatro político, teatro épico, pegando inclusive, né, nos movimentos dos anos 90 de enfrentamento ao neoliberalismo, que é a Iná Camargo Costa. Temos o de elaboração teórica, né? O Brecht e as peças do Brecht, né? Eu mencionei a exceção e a regra, mas temos Santa Joana dos Matadouros e tantas peças que também existem as traduções no Brasil. Um livro do Mauriase
sobre o processo de consciência, que é muito bom, que é o Dilema de Hamlet. Temos A Mulher na Sociedade de Classes, da Eleni Saffioti, que é muito bom, é a tese dela. Formação e Organização Política e Teatro, e a tese do Rafael Vilas-Boas, da UNB, que é o Teatro Político no Brasil, de 1955 a 1965, e os livros do Sérgio de Carvalho, da Companhia do Latão. Tem o Ópera dos Vivos, que é um compilado, né, de textos. Tem o Introdução ao Teatro Dialético, de Carvalho, Ópera dos Vivos, Introdução ao Teatro Dialético, Experimentos da Companhia do Latão, ambos do Sérgio de Carvalho, como organizador. Aí tem o Teatro Completo do Brecht, né? Então são vários volumes, tem volumes, se não me engano, 1 a 6. Eu estou aqui falando, né, podcast, vocês não estão me vendo, mas eu estou mostrando os livros aqui para o Marcos. E o Ensaio sobre Consciência e Emancipação, também do Mauro, do Mauriades, que é muito. E acho que a gente tem aí uma boa base, né, para estudar o teatro. E, gente, leiam as peças, né? Ah, tem também o Arena Conta Zumbi, que é muito bom, que tem a peça, né, editada. E acho que é isso. Eu vou fazer a indicação da peça Macacos, que é a última que eu li, do Cleiton Nascimento, que é muito interessante. A Trilogia da Noite e o outro livro chamado Monocontos, do Elísio Lopes Júnior. Tanto o Elísio Lopes quanto o Cleiton têm um trabalho sobre a questão racial no Brasil que é incontornável. Professor, eu queria agradecer muito a possibilidade de diálogo, né? É, eu Eu que acho, agradeço. Muito eu acho, obrigada. eu queria deixar espaço então para o seu recado que você quiser divulgar. Então, vamos lá. O que eu quero divulgar? Eu quero muito divulgar aqui as leituras, né, que eu mencionei. Você falou do filme, eu quero indicar um filme. Eu falei sobre a questão da memória, da justiça e da verdade. Gostei muito do 1985, argentino, eu quero indicar. Quero indicar também alguns filmes de cineastas que eu mencionei aqui. O Silvio Tendler, o Leon Risco, o Glauber Rocha, então Deus e o Diabo na Terra do Sol. Quero indicar aqui filmes nacionais também mais recentes, que são muito bons. O Animal Cordial e As Boas Maneiras, que são 2 filmes que são de 2 mulheres cineastas, que são muito bons. Recentemente, um filme de uma outra cineasta brasileira no Festival de Gramado, essa semana agora, mas eu ainda não vi, estou muito ansiosa para ver, chama Carvão, ainda que não tenha visto, mas quem sabe a gente combina de ver juntos e fazer uma outra rodada aqui de comunicação, de diálogo. E recomendo o documentário do Boal, dirigido pelo Zé Vito Viano, que chama Boal, que é muito bom. E também o filme O Rasga Coração, que é inspirado na peça do Oduvaldo Viana Filho, e o Eles Não Usam Black Tie, que é um filme do começo dos anos 80, baseado na peça do Gianfrancesco, onde o Gianfrancesco Guarnieri faz o pai, o Carlos Alberto Richelli o filho, a Fernanda Montenegro a mãe, e a Beth Mendes, que foi uma atriz que fez o Enfrentamento, foi presa, torturada, faz a mulher do Richelli, né, que é o filho do Jean no filme. E acho que é isso, pessoal. Quero agradecer muitíssimo ao convite do professor Marcos, dizer que é muito bom a gente poder partilhar, né, e ter esse espaço de diálogo, ter essa possibilidade de levar esse debate para vários lugares e vários espaços. Parabenizar pelo podcast, por toda essa construção de levar mesmo, né, os debates para vários instrumentos, e dizer
que a gente continue esse diálogo, que a gente continue coletiva e que a gente enfrente aí a nossa realidade a partir do que a gente tem de esperançar, segundo Paulo Freire, mas segundo Boal, de enfrentar para construir a revolução. Que a gente avance e que a gente consiga aí superar a ultradireita e organizar uma universidade, um curso de direito aqui, um mestrado em direito de desigualdades sociais aqui no UFJ, que seja aí um instrumento de luta. Obrigada.